10 de março. Decidi ser leve. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Tempos atrás recebi a seguinte pergunta: Pastora, admiro o seu jeito manso de lidar com tudo. Como você consegue? Percebo que muitas de nós têm dificuldade de agir como Paulo nos orienta na carta aos Colossenses, de maneira compassiva, humilde e paciente. E acredito que isso aconteça porque nos esquecemos de um ingrediente importantíssimo para a vida com Cristo: a leveza. Se o próprio Mestre se define como manso e humilde de coração, por que nos mostramos tão pesadas para os que convivem conosco? Não quero ser reconhecida como uma mulher que traz peso para os ambientes, que intimida, entristece e causa intrigas por onde passa. As confusões, os escândalos, as fofocas, as discussões vãs não são do meu interesse e me esforço ao máximo para me afastar de pessoas que agem dessa forma. Detesto palavras mal colocadas que, em vez de edificar, constrangem e ferem corações. Escolhi não complicar a minha vida remoendo ofensas ou perdendo tempo com implicâncias. Assim como preciso tomar um banho todos os dias, limpo a minha alma frequentemente. Se algo me chateia, busco em Deus sabedoria, ciente de que também posso contar com a ajuda dos que caminham ao meu redor. Nem sempre fui esse tipo de mulher, mas hoje, com a graça de Deus, decido ser leve. Seja você também alguém que promove a paz, que acolhe em vez de dividir, que busca reconciliação, que anda de mãos dadas com a sabedoria. Seja uma pessoa fácil de carregar. Lucas capítulo 20. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhes perguntaram: Diga-nos com que autoridade você faz essas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditam nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, o expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: Que tal não aconteça. Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões que se fingiam de justo para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostrem-me um denário. De quem é a figura e a descrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo e, em palavra alguma, diante do povo, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher.
Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e aos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Mas Jesus lhes perguntou: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Aleluia. Deus abençoe e até amanhã.